da central, todo mundo baixa de lá, fica mais fácil. Ótimo, melhor ainda. No grupo também. Eu passo para o Vai Álvaro. ter café o ano todo. Vitinho, qual é o O Vanderlei próximo? também quer café? Todo Vai mundo ter quer. Mas, presidente, marca uma reunião para a gente aí que nós vamos fazer esse café. Eu pago esse café. Perfeito. Vitor, qual é o próximo? Perdemos toda a ordem aqui. Agora Perdeu a ordem? Perdeu. Melhor. Deu um problema no... Era o Moura agora. É o Moura, tem razão. O Moura tinha pedido. Cadê o Moura? Aqui na... Agora eu vi você, Moura. Pica o pau, como diz lá em Sorocaba. Tá. Bom, companheiros, boa tarde. O debate está muito bom, muito rico, desde manhã. Essa questão da sustentação sindical, uma linha de suporte financeiro para o movimento sindical, qual o nome que nós vamos dar, isso aí é um debate que vai surgir, mas está mais do que evidenciado que isso tem que ser tratado com uma prioridade muito grande, porque o prejuízo do movimento sindical, o prejuízo da luta foi muito grande com essa reforma trabalhista aí, e um dos pontos da maldade foi esse, da questão do imposto sindical opcional, inclusive, que eu nem entendo como é isso. Eu nunca vi imposto opcional. O nome imposto já diz que é imposto. E aí o imposto sindical virou opcional. E culminou que hoje não existe mais, quase zero, a questão da contribuição do imposto sindical compulsório. Isso acarretou, repito, num prejuízo muito grande para a luta, né, para o enfraquecimento das estruturas do movimento sindical, de dificultar a organização das manifestações, dos seminários, dos encontros e de uma série de coisas. Bom, esse debate, no meu entender, vai ser um debate muito delicado. Por quê? Dentro do próprio movimento sindical, dentro dos principais sindicatos, inclusive, dentro das centrais, não há uma unanimidade em relação ao assunto, né? Embora muita gente que antigamente defendia o fim do imposto sindical e que com isso posto em prática, fez com que vários companheiros, vários dirigentes sindicais, várias federações, confederações e centrais sindicais repensassem esse discurso que eles adotavam do fim do imposto sindical. Então, esse debate vai ser um debate muito melindroso na questão dentro do próprio movimento sindical, quanto na sociedade. Se isso for levado para o Congresso Nacional, vai ser uma dificuldade grande de viabilizar isso aí. Uma dificuldade grande. Esse Congresso Nacional ele é um Congresso Nacional bem... Esse que foi eleito agora ainda está pior do que o que está aí, né? O Senado, então, piorou e foi muito. E não será simples, não será fácil para nós. Eu não sei nem se conseguiremos se levarmos esse debate, essa decisão para o Fórum do Congresso Nacional. Acho que tem que se procurar uma outra maneira de se legitimar essa questão. Agora, que tem que ter, tem. Porque sem estrutura, sem dinheiro, sem as condições de trabalho, fica uma situação quase que impossível se tocar a luta da maneira que ela pede, né? Não foi fácil, não está sendo fácil esses últimos anos que nós estamos vivendo. Eu presido aqui o Sindicato dos Taxistas de Fortaleza e região metropolitana, onde nós perdemos essa receita, e hoje é uma dificuldade enorme, né? Porque a inadimplência, o Sindicato do Trabalhador Autônomo, a inadimplência que é alta,
né? Com a pandemia agravou-se mais ainda. Eu não tenho desconto em folha, não vou, como é, eu não posso descontar na folha de pagamento do taxista, então o taxista tem que fazer aquela logística de ele pagar e não ser descontado dos rendimentos dele. E a questão do imposto sindical, e ninguém paga mais, né? E a consciência da classe trabalhadora, infelizmente, ela está passando longe de entender esse debate que o Neto está falando, que nós vamos ter que travar com a sociedade, com o movimento sindical, com o povo, é verdade. Mas a consciência hoje da classe trabalhadora, ela passa longe, anos-luz de nós termos êxito numa pesquisa que fomos fazer, numa assembleia, com a participação da grande massa, né? Aqui nós tínhamos uma contribuição de R$120 anualmente, né? Que dá, sei lá, R$1, R$2 dia, R$1 por dia, ou até menos. E o que a gente viu foi que muitos vibraram com o fim do imposto sindical, a própria categoria, ao nível de consciência que temos hoje. Então, esse debate vai ser muito delicado, mas tem que existir. Porque, e no fundamental, quem banca tudo é a classe trabalhadora. O Sistema S é bancado pelos trabalhadores, o Sistema S. Os próprios sindicatos patronais, se você rodar no final, quem banca é a classe trabalhadora. O governo, quem banca, as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal, somos nós, são os trabalhadores, é o povo. Então, por que um movimento sindical vai ser bancado por quem? Pelos ETs? Pelos extraterrestres? Não, tem que ser bancado pela classe trabalhadora. Agora, eu sou a favor da tese que, enquanto essa consciência não tiver no nível que nós desejamos, no nível que a gente quer, que a gente veja uma maneira de garantir ela de forma compulsória. E a luta para a gente fazer o revogaço do kit de maldade que o nosso povo foi submetido na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, vai ser uma luta árdua que nós vamos ter que travar, mas que nós vamos ter que ir para cima desse governo aí, o governo Lula, né? Esse governo que vai assumir, para que ele faça jus, inclusive, às suas origens, né? O Lula, apesar da gente saber que ele é do PT, apesar da gente saber das práticas que o PT tem no próprio movimento sindical, mas, quer queira ou quer não, ele foi um dirigente sindical, ele foi um metalúrgico, ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e eu acho que se a gente não conseguir um bom diálogo com ele, eu não sei com quem é que nós iremos conseguir, porque o momento pede isso. E são muitas as pautas que nós vamos ter que travar dentro. Aí sim, muitas dessas pautas serão, sei lá, através de medida provisória, ou através do próprio Congresso Nacional, mas aí nós vamos ter que estarmos mobilizados para garantirmos essas conquistas, da gente ter a revogação de boa parte desse retrocesso que escravizou a classe trabalhadora no Brasil. Essa questão hoje aí desses trabalhadores por aplicativo do Uber, esse pessoal aí que fica arriscando a vida com uma caixa nas costas, andando de moto, sem ter... O cara que trabalha no Uber hoje, ele tem que trabalhar quase que em torno, eu converso aqui com alguns, em torno de 18 horas dia, 18 horas dia, sem ter direito a descanso, sem ter direito a férias, a 13º, sem ter direito à Seguridade Social, sem ter direito a absolutamente nada. E a grande maioria não consegue repor, inclusive, o patrimônio que a multinacional leva. O cara do Uber, ele vai para a rua praticar aqui quase que o trabalho escravo,
mandar 30% daquela corrida, daquilo que ele faz, vai logo lá para os Estados Unidos, para a multinacional, e ele não consegue repor a moto dele, o carro dele, o patrimônio dele. A grande maioria sai porque o carro começa a pedir pneu, amortecedor, e ele não tem condições de repor. E aí os caras usam e fazem a pirâmide do desespero, né? Porque o nível de desemprego é altíssimo, a rotatividade é grande, aí os caras vão alimentando a pirâmide do desespero, sai um e entra dois, sai dois e entra três, quatro, e aí os caras não têm a menor responsabilidade, inclusive, nem com o trabalhador lá, com o uberista, nem com o Brasil, é evasão de divisas direto. Os caras não pagam imposto, não pagam nada. E aí essa luta aí nós vamos ter que travar, e para isso nós vamos precisar de ter suporte, de ter estrutura, porque travar a luta sem estrutura, a gente trava. A CSB está aí desde o fim do imposto sindical, mas nunca a nossa central deixou de estar presente, de estar com as suas posições, de participar de nada, mesmo com todas essas dificuldades. Mas é claro e evidentemente que se nós tivermos estrutura para travar a luta, a coisa fica um pouco mais tranquila para o lado da classe trabalhadora. Então, acho que o momento é esse, de expectativa, mas que isso que o Neto falou é importantíssimo, aproveitar os primeiros dias, a lua de mel, para podermos resolver o que tem de resolver, porque depois a coisa vai embolando no meio de campo e vai ficando mais difícil ainda. Então, espero, tenho muita esperança que a gente vai dar uma sacudida aí no movimento sindical, fortalecer mais ainda a nossa central, trazer mais sindicatos e fortalecer a luta da classe operária, a classe trabalhadora. Foi uma vitória muito grande para nós darmos as contas do Bolsonaro aí. Isso foi muito, muito, muito importante para a luta da classe trabalhadora, e vamos ficar aí espertos para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. É isso. Obrigado, Moura. Sérgio Arnaud. Alô, Neto, estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Esse debate, como já ressaltei pela manhã, é extremamente importante e oportuno para nós. Eu estou vendo o Neto fazendo uma boquinha, eu me retirei uns instantes para fazer a minha boquinha e já retomei. Já retomei aqui os trabalhos com vocês, porque eu considero esse seminário extremamente importante e preparatório, né, para esse do dia 30 da Conalis, né, que eu acho que será estrategicamente, terá uma importância estratégica muito grande, né? Bem, o documento que vai brotar desse encontro será fundamental para que a gente tenha alguns dias para meditar sobre ele, enriquecer, corrigir, enfim, acrescentar o que for necessário, né? Então, como eu falei pela manhã, a questão dos servidores públicos, nós precisamos centrar na questão da 151. Aí eu vejo, inclusive, que não vai haver, eu imagino, grandes dificuldades, porque todas as centrais subscreveram aquele documento que nós apresentamos na OIT, né? Então, eu acho que ali não vai haver dificuldades, tanto que ele foi ratificado pelo Lula, re-ratificado pela Dilma, e agora nós queremos que ele seja realmente recebido, né, dentro do arcabouço institucional brasileiro, para que a gente possa, inclusive, ter uma forma de como acessar aos direitos elementares, né, de negociação coletiva no serviço público, que até hoje nos diferenciam para menos, vamos dizer assim, do conjunto do movimento sindical. Eu gostaria de salientar também que essa luta não vai ser nada fácil. Assim como o Moura já colocou, cada categoria, e os autônomos, os profissionais liberais, assim como os servidores públicos, teremos as nossas dificuldades de como viabilizar esta chegada. E eu entendo que o caminho apontado de
tentar suprimir uma série de detalhamentos onde, na maior parte, nos retiram direitos e deixar pelo menos aqueles genéricos em que nos resguardam o direito do sindicato como um ente privado, né? De direito público, de direito privado, e não de direito administrativo, ou público, ou estatal. Enfim, essa autonomia do movimento sindical em relação ao Estado, ela é importantíssima nessa hora, porque aí nós teremos outro campo de discussão, outro campo para lutar. Porque, pura e simplesmente, fazer uma nova legislação instituindo um substituto da contribuição sindical vai sofrer, como já vem sofrendo. Eu já historiei aqui, não é à toa esse discurso que já começou a ecoar na imprensa antes mesmo do segundo turno, e que volta agora, e que os bolsonaristas, assim como no Nordeste, lá o Marinho, aqui no Sul, o pessoal que fez a campanha do Bolsonaro, vereadores, deputados, já começam a bater nessa tecla, porque sabe que é o movimento sindical que foi a base, foi o exército que pôde eleger 2 vezes o Lula, a Dilma e agora novamente o Lula. Sem essa estrutura, o Lula não teria chegado nessa eleição. Essa eleição, se nós formos fazer uma análise conjuntural, nós veremos que somente o Lula poderia chegar e resistir ao tamanho da mobilização que a direita fez, jogando dinheiro para cima, reunindo funcionários, ameaçando demissão nas milhares de empresas desse Brasil que a gente tem notícia, fora as pequenas que a gente não tem notícia, que reuniam 8, 10 funcionários dentro de uma livraria, dentro de uma loja pequena, e avisavam os funcionários. Como eu tenho testemunhado isso aqui, e aonde eu moro atualmente tem muito comércio de rua, pequenas lojas de 8, 10 funcionários, quando muito, em que o patrão fechou a porta e disse, olha, se não votar, se o Bolsonaro não se eleger, eu vou ter que botar vocês tudo para a rua. Quando não pediu, inclusive, pediram, inclusive, para identificar as urnas onde iam votar, para conferir se ia ganhar naquela urna ou não. Então, realmente, a questão é muito séria e nós precisamos estar preparados nesses primeiros 100 dias para tentar chegar a um acordo, aproveitando que o CONADE já começou a reconhecer a força da deliberação coletiva, e que era um problema que nós enfrentamos muito com o Ministério Público do Trabalho, em diversas questões, nós temos que aproveitar e partir daí, nesses primeiros 100 dias, para despoluir a nossa legislação daquilo que nos restringe. Despoluir e deixar apenas a garantia dos direitos de independência e autonomia da organização sindical. Era isso, meu querido Neto e meus caros companheiros. Eu acho que esse debate é importante e o documento que vai ser produzido vai ser extremamente importante para o conjunto do movimento sindical brasileiro. Obrigado, Sérgio. Wender, você, meu querido. Para liberar o som do Wender. Companheiros e companheiras, estão me ouvindo bem? Sim. É uma honra estarmos aqui novamente aqui nessa luta. Mas eu vou logo direto ao assunto para sermos mais breves e a gente poder ter uma solução, porque senão vai ficar muito de discurso e a gente não vai conseguir desenvolver, e tem muitos companheiros aí que têm boas ideias e não estão chegando neles. Mas deixe logo direto. A questão aí de nós não termos nos reunido até o presente momento é porque nós estávamos na trincheira, né? Aguardando aí essa situação que para a sobrevivência, que a política contra os sindicatos foram terríveis. A campanha foi para destruir, então nós precisávamos ficar na trincheira e sobreviver até esse momento, que graças a Deus aí o bendito lá já está, a partir de 1º de janeiro, está fora. Então o movimento volta a renascer nesse Brasil. Mas em relação ao imposto sindical, é necessário que seja compulsório, não tem como não ser. Porque nós temos no dia a dia, e a experiência de todos os sindicalistas, sabe que, a partir do momento que a gente deixa de ser compulsório, os companheiros sempre inventam uma desculpa de inviabilidade financeira para poder deixar de ajudar.
aí sempre tem algum problema. Por mais que a gente triplique os ganhos para com os companheiros, mas sempre ele coloca o sindicato como uma despesa, não um investimento. Então, há necessidade, sim, de forma compulsória. Agora, da forma que está, tem que ter uma regulamentação e aproveitar esse momento, como até o Moura falou, que é o momento que ele está sendo negociado para que haja o retorno. Mas o retorno como? Porque tem uma situação que nós precisamos ver como é que a gente pode corrigir em relação, principalmente, com os pequenos sindicatos. Por que eu falo os pequenos sindicatos? Os pequenos sindicatos têm um sério problema de arrecadação do imposto sindical, porque tem o chamado sombreamento. Tem o sombreamento com os filiados que são servidores públicos e que têm outras ramificações de sindicatos que acabam dando um imbróglio tão grande que esse imposto não chega no sindicato devido. A exemplo, nós somos, é bem claro, para ser mais claro ainda na situação, nós, do Sindicato dos Técnicos Agrícolas, nós temos funcionários no serviço público, mas o imposto sindical sempre iria para o servidor público estadual. Ou mesmo os técnicos agrícolas que trabalham na área rural, acaba indo para o sindicato rural local. Então, são várias situações que acontecem que necessitaria de alguma ideia para que pudesse minimizar essa situação e que seja viável, porque senão, para esses sindicatos, que acaba gerando mais de 60%, que essa que é a verdade, no Brasil, não há diferença nenhuma em ser cobrado o imposto sindical ou não ser cobrado. A única coisa que ele fica olhando é os sindicatos majoritários tendo mais força e levando esse recurso. O que poderia ser proposto, e aí eu coloco a título de proposta, que quando houver uma situação dessa, seja resolvido de duas formas. Uma, o próprio filiado faça a indicação expressa para qual sindicato ser cobrado. Beleza. Não tendo o expresso, que pudesse, no mínimo, ser rateado de forma igual entre todos os sindicatos com o código sindical, porque seria uma forma também de respaldar os pequenos sindicatos que não têm força, não têm até o mesmo a viabilidade financeira e jurídica para poder desenvolver isso. A campanha, nós temos que fazer urgente uma campanha de mostrar a vantagem do imposto sindical, porque na cabeça de todo mundo diz que imposto sindical é só para sindicato. Não é isso. Imposto sindical é governamental. Do governo, o governo tem um convênio com sindicatos, com determinados sindicatos, através do Código Sindical, aonde ele proporciona a viabilidade de enfrentamento e de investimento no trabalhador. É tanto que é o único recurso que tem perante a condição aonde o próprio governo pode intervir no sindicato, por causa do imposto sindical, porque é um convênio entre as partes. Nos demais recursos do próprio sindicato, ele não pode intervir. Então, é uma situação que tem que ser trabalhada em cima, para que a gente aproveite, nesse momento, poder fazer o próprio encaixe. Então, essa é a minha contribuição. Um abraço a todos os companheiros e vamos continuar aí as boas ideias para a gente fortalecer mais e mais o nosso movimento. Um abraço a todos. Muito bom. Bom, companheiros, eu acho que a gente está caminhando para o final, né? Está todo mundo comendo aqui na sala. Desculpem aqui, eu comi umas frutas aqui agora, só para proteger. São 3 da tarde, a gente está desde as 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 5 horas de discussão aqui. E eu queria que você, Wendy, mandasse para mim isso que você falou para a gente ver se encaixa em alguma coisa, você entendeu? Como é que a gente encaixa essa discussão? É um pouco mais complexa do que parece. Nós temos eu fiz aquela proposta de encaminhamento que a gente vai levar para as discussões, mas tendo na cabeça sempre, eu acho que a gente tem que jogar sempre na vanguarda, né? Eu, embora sempre falei outro dia, muita gente deu risada comigo, que a vanguarda sempre me irrita profundamente, né? Porque ela vai muito lá na frente e às vezes a gente não consegue acompanhá-la. Então, mas neste momento a gente tem que chegar lá para as outras centrais e propor um revogaço mesmo. E aí talvez a primeira proposta de jogo seja revogar efetivamente a 13.467. E depois entrar na negociação, você entendeu? Mas tendo aí todo esse levantamento da onde... Porque o que nós pontuamos, e vocês estão recebendo aí, pelo trabalho que fez tanto o PO mais o jurídico da CSB, vocês estão recebendo, são
pontos onde efetivamente tem problema na reforma trabalhista. Quando a gente fala de 611A, 611B, quero que vocês saibam que não é consenso no movimento sindical. Eles acham que o 611A é ótimo, e o 611B também é ótimo, e só o 26 que é ruim. Então, suavizar o 21, o 26, ou eliminar o 26, coisa que o valha para dizer. Mas, quando eu vejo o 611A, primeiro o caput dele diz que é o acordado sobre o legislado. Eu sempre fiz acordado sobre o legislado. A jornada de trabalho na Constituição é 44 horas semanais. Na minha convenção coletiva é 40 horas semanais. Isso é acordado sobre o legislado. Agora, quando ele coloca lá aquele acordado sobre o legislado, é para você fazer acordo em pégios, prejudicial ao trabalhador. E isso já foi julgado no Supremo que você pode fazer isso. Negociar prejudicando o trabalhador de um direito que ele já tinha. É essa a grande coisa. Então, para que eu quero aquela porra de acordado sobre o legislado? Eu já faço isso. É bom vocês terem na clareza. Nenhuma convenção coletiva, nenhuma, transcreve a lei. Toda convenção coletiva é melhorar um pouco da lei. É melhorar um pouco cada artigo da CLT. Então, nós precisamos ter... Como é que nós vamos fazer essa unidade para fazer essa pressão? Então, a gente tem que jogar pesado na vanguarda para poder esses caras das demais centrais, esse movimento sindical, também virem um pouco mais para cá, vir um pouco mais para frente. Não ficaram, não, vamos, sabe como é que é? Eu quero revogar o artigo 8º, eu quero mexer no artigo 8º. Vocês vão lembrar que lá em 2005, quando teve aquele famoso Fórum Nacional do Trabalho, a principal tarefa do Vargas era estourar com o artigo 8º, implementar o pluralismo sindical e já acabar com a contribuição compulsória sindical daquela época. Tudo isso. Na lei das centrais, eu fui voto vencido. A aferição das centrais é por filiação sindical. Eu não represento filiado. Eu represento categoria. Então, há uma dicotomia entre eles mesmo das coisas que eles querem. Nós vamos ter que rever isso. Quando o PO fala aqui no documento de rever a questão da aferição, nós achamos que a aferição é por representação. O que eu represento? Quantos trabalhadores eu tenho na base? São essas questões que a gente vai ter que fazer toda essa discussão. Mas eu creio que essa nossa conversa dá muito subsídio para nós que estamos participando do Fórum das Centrais, poder sentar com eles, né, PO? Você não acha? São coisas, peculiaridades de categoria, quando você vê a questão do técnico agrícola, quando você vê a questão do mototaxista, quando você vê a questão do taxista mesmo, ou dos profissionais liberais, como o caso que a Lígia colocou aqui, ela é contabilista, todas essas coisas, nos dá elementos para essas discussões. Perfeito, companheirada? Perfeito. Então, agora, Álvaro, PO, Augusta e eu, mais Alessandro, vamos tentar dar um formato num documento para a gente poder trabalhar nessa discussão com o Fórum das Centrais. A próxima reunião do Fórum das Centrais é dia 25. E o Sérgio, a reunião do dia 30 e dia 1º lá em Brasília não é do Conalis, viu? É da Ex-Escola. É da Ex-Escola. Cenário que o Gerson sempre fazia um congresso sindical todo ano lá em Fortaleza. Ele agora é subprocurador do Ministério Público do Trabalho em Brasília. Ele resolveu fazer essa discussão com o movimento sobre a questão do financiamento, ou seja, custeio sindical e negociação coletiva, que é na base que o Ministério Público parece-me que está entendendo que errou a mão ao longo dos anos contra o movimento sindical, né? Que implicou multas altíssimas. Perfeito. A história... E o novo posicionamento do Conalis é muito interessante. Isso. Até você pensar, aonde na legislação está que tem que dar direito à oposição? Isso é coisa do Ministério Público. Exato. E criou essa história do cara fazer oposição à venda do sindicato. Ou seja, nós estamos fazendo com que eles também mudem a sua opinião e a visão sobre o movimento sindical. Então, agora nós temos aqui fazer a discussão, primeiro, entre as centrais, para tirar uma unidade de ação, o que não quer dizer que a gente não tem autoridade para falar em nosso nome, né?
Nós podemos fazer o que é possível de ser consenso com eles e o que é nosso. Perfeito. Esse é o consenso, tá bom. Se sair isso, tá bom. Mas é bom lembrar sempre que a posição nossa é essa. E vamos discuti-la todos os dias. Vamos discuti-la. Se o presidente da República nos chamar para uma conversa, não tenha dúvida, eu vou dizer o que nós achamos que tem que manter a contribuição compulsória, que tem que ter unicidade sindical, sistema confederativo. Não sei se vocês sabem, mas é bom saber que no debate sobre o artigo 8º da Constituinte de 88, Lula fez uma emenda para acabar com a palavra sistema confederativo. E foi derrotado. A contribuição confederativa, Gastone Rigg botou uma emenda lá para dizer que era só para sócio. E foi derrotada. Ou seja, aquilo que a gente está dizendo hoje é o espírito do legislador. Ele era para você sustentar o sistema confederativo. Não era só para sócio. Ou seja, as delegações que nós recebemos pela Constituição do papel do sindicato, que erga omnes, todas essas coisas, é bom ter claro isso. Por isso que toda arrecadação tem que ser erga omnes também. Se nós atendemos todos os trabalhadores, representamos todos os trabalhadores, a contribuição é para todos os trabalhadores e os direitos que a gente consegue é para todos os trabalhadores. Essa é a nossa representação. Por isso é que a gente tem que nos convencer disso, primeiro. Segundo, nos preparar para enfrentamento de discussão em todos os cantos. Por que é que nós defendemos isso? Perfeito, companheirada? Alguma coisa a mais, doutora Augusta? Não sei se a Augusta está por aí. Tô sim, né? Está fechado. Não tenho, não. Acho que ficou bem contemplado mesmo. P.O. Perfeito, Neto. Acho que toda essa base e essa força que vem da CSB, acho que contribui muito para que a gente possa ampliar o debate, entender também as dimensões que a CSB pode participar, logicamente contando com você como a liderança que além da discussão dentro do grupo das centrais, também pode encaminhar as discussões diretas e ajudar de forma sobremaneira aí a criar soluções para todos esses problemas que nós estamos vivenciando. Parabéns, né, pela condução, parabéns a todos que participaram, foi uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado. Wender, rapidinho, o que é, Wender? Só uma observação, nós temos que lembrar também que o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, a maioria está com a direita. Então, essa questão da revogação seria primordial e aí depois entraria na discussão, como o nobre colega já falou. Um abraço. Mas é bom lembrar que o Congresso também ele é maleável. Por isso que os 100 dias são mágicos. Álvaro Egé, alguma colocação, Álvaro? Não, Neto. Perfeito. Obrigado aí ao Cid Vestuário, todo assistindo. Parabéns mais uma vez para você estarem presente conosco aí, viu, companheirada? Toda a diretoria veio aqui. Um abraço. Obrigado. Alessandro, alguma colocação, Alessandro? Não. Só dar parabéns aí a todos os companheiros, ao PO, doutora Augusta, foi uma exposição muito importante. Eu acho que só lembrar, às vezes a gente sente muito os companheiros uma expectativa muito forte que a gente vai resolver as coisas rápido. E é bom lembrar que todos esses últimos 6 anos, 4 anos em especial, todos os movimentos que foram feitos não foi para enfraquecer os sindicatos ou para diminuir o seu peso, foi para fechar os sindicatos. A ideia do governo e todas as medidas que foram tomadas em MPs, a própria ação da Justiça, o STF, em todos os seus movimentos, estava claro que o importante era fechar o sindicato para desregulamentar completamente o mercado de trabalho, tirar direito. A única forma de tirar direito é acabando com o sindicato. Então, agora a gente está dando um novo paradigma, né, que também não é uma revolução. A gente ganhou força para lutar, expectativa para lutar e campo de discussão para a gente poder atuar. Então, vai depender muito da nossa ação e do nosso trabalho. Mas eu acho que aqui estamos bem conduzidos e a CSB vai ser aí a vanguarda revolucionária desse novo momento. Obrigado. O João Batista pediu a palavra só para encerrar aqui. Vamos lá, João Batista, diga aí.
Meu querido amigo, só para encerrar, parabenizando a todos e pedindo, Neto, que não esqueçamos o PL 6204 de 2019 que está tramitando. Eu queria que desse uma atenção nisso aí, PO, para que a gente possa encaminhar, porque isso é um risco muito grande para todo mundo. Era isso, parabenizar a todos, me colocando à disposição no que eu puder ajudar. Estamos a postos. Beleza. Parabéns a todos. Vamos levar nesse caminho que nós nos propusemos e vamos discutir. E a cada notícia, o site da Central distribui e daqui a um tempo a gente faz uma nova reunião dessa, para dar uma exposição, né, do que é que está acontecendo nas negociações com o novo governo. Embora seja muito rápida essa transição, mas a partir de 1º de janeiro, né, a gente está dizendo que, como lá em 82, quando o Montoro ganhou em São Paulo, né, a gente dizia que, a partir desta eleição, a gente respira um ar novo, um ar fresco, é o ar da democracia, da possibilidade de conversar com o governo. Vai fazer 4 anos que tomou posse esse governo, nenhum presidente central conversou com o Bolsonaro. Ele nunca se deu a delicadeza ou a responsabilidade de conversar com o movimento sindical. No OIT, foram absurdas colocações do governo lá. Nós que fazemos parte da delegação dos trabalhadores, vimos o comportamento dos dirigentes do governo, representantes do governo lá, foram coisas horrorosas. Por isso, eu acho que a gente muda o patamar de conversa. A gente tem interlocutores agora. E vamos torcer para que quem seja indicado ao Ministério do Trabalho, a gente possa ter espaço suficiente para poder colocar as nossas posições à posição da CSB. Quem não for filiado à CSB, se filie à CSB. Quem é filiado à CSB, traga mais um sindicato para a CSB, na sua cidade, no seu estado, para que a gente aumente a nossa representatividade. A CSB está crescendo muito, está com 984 sindicatos, Álvaro, ou mais. Eram 984 a última vez que eu vi, mas parece que estamos tendo umas novas filiações. Temos tido muitas filiações recentes. É verdade. Uma categoria importante. Nós temos um número grande de sindicatos que estão com diretorias inativas, às vezes por pequenas dificuldades de validação, e nós estamos trabalhando nisso. Agora, com o fim das eleições, nós vamos ter mais energias para continuar esse trabalho e validar no CNES do Ministério do Trabalho um número de entidades filiadas que precisam ser atualizadas lá, porque vamos enfrentar aí uma grande disputa sindical. É isso aí. Tivemos o prazer de receber para a nossa entidade os trabalhadores chamados agentes comunitários de saúde. Está vindo muitos sindicatos do Brasil inteiro se filiando a nós. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer, em nome da direção da Central e meu nome próprio, a todos vocês que estiveram conosco, aos nossos palestrantes lá, o doutor Brizola, Neto, que veio falar bem para nós aqui, o Marcel, os nossos companheiros aqui, PO, Augusta, Álvaro, Gerardi, todos nós aqui, para Alessandro Rodrigues, que fez uma análise de conjuntura e sobre essa lei, foi assim, de última hora pegaram ele, mas para dizer a vocês que o Moura está pedindo a palavra, Moura? Neto, é só para dizer o seguinte, que nós vamos fechar o ano aí, virar o ano aí, vamos ultrapassar a barreira dos 1.000 sindicatos aí, viu? Com certeza. Com certeza. Bater essa marca aí, viu? Para a nossa central, se Deus quiser. Muito beleza. Obrigado a todos e a todas. Adorei realmente ter feito esse seminário para discutir e preparar as nossas intervenções. E vamos fazer mais conversas. Perfeito, companheirada? Um forte abraço. Falou, Neto, e até a próxima. Aqui, vamos abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço a todos. Abraço, Tieta. Um abraço, Neto. Fica quietinha aí, Maria Badia, as duas estão lá quietinhas. Mineira, presidente. Mineira aqui. Só o Um abraço a todos. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Saudações corintianas. Parabéns, presidente. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Parabéns a vocês todos que nos ajudaram fazendo as colocações que fizeram todos. Forte abraço. Um abraço a todos. Estou encerrando. Posso sair?
Gente, acabou a reunião. Eu fui na cozinha tomar um copo de água.